Enquanto você estiver se submetendo ao comportamento padrão social, agindo igual a todo mundo age, você não vai estar agindo segundo a sua natureza. E aí você vai estar fazendo o quê? Você vai estar fingindo ser o que não é, para agradar a sociedade. E por que você está querendo agradar a sociedade? Porque você tem medo. É exatamente medo. Então eu vou te dizer nesse vídeo alguns comportamentos que você pode, se quiser, adotar, né? Demora um pouco, precisa ser corajoso para se comportar e adotar, mudar certos tipos de comportamento. Espere aí que eu volto já para a gente falar mais sobre isso. Olá, meu nome é Roberto. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, por favor se inscreva e ative o sino de notificações, além do like, é claro. Bom, hoje vamos abordar aqui sobre a essência, a verdadeira essência. A gente vive traindo a nossa verdadeira essência. Por isso que a gente vive descontrolado emocionalmente, por isso que a gente vive estressado, se estressando fácil, por isso que a gente tem aí depressão, por isso que a gente às vezes depende de bebida, de drogas, porque a gente contraria a gente mesmo, a gente entra num conflito interno, porque a gente vive fazendo coisas para agradar a sociedade, para agradar as outras pessoas, em vez de agradar a nossa essência, agradar a Deus que está em nós. Então tem tanta coisa que a gente precisa fazer e não faz. E ficar fingindo que é uma pessoa boazinha, que é uma pessoa legal, né? E por conta disso sendo usado, explorado pelas pessoas, pelos aproveitadores, e a gente só vai adquirindo doença, né? Vai acumulando doença no nosso corpo por conta disso. Então precisamos dar um basta nisto. Não temos a obrigação de ficar agradando a sociedade, ficar agradando esse padrão social. A gente agrada porque a gente tem medo, porque a gente vem aí nutrindo esse sentimento do passado, o qual foi colocado uma energia em nós, que nós devemos se submeter a esse comportamento que é um padrão inventado pela sociedade. Entenda o seguinte, não tem nada a ver com leis, né? Existe, é claro, né, regras e condutas na sociedade que a gente deve mantê-las e obedecê-las, mas certos tipos de comportamentos para agradar pessoas a troco de nada, só a troco de ego, a troco de medo, a troco de levar vantagem futuramente, enfim, é extenso, né, os benefícios que muita gente espera ter por conta de ser gentil, de querer agradar pessoas, de responder certos cumprimentos, por conta de ficar preocupado com o que o outro vai pensar a respeito de nós, né? Então precisamos banir esse comportamento. Não é fácil, é só para gente corajosa fazer isso. Tá? Eu venho fazendo isso já faz alguns anos. De repente veio na minha cabeça, mas por que eu tenho que fazer isso? Não, você precisa ser cordial, você precisa cumprimentar as pessoas, você precisa sempre estar sorrindo, né? Você tem que se comportar conforme o padrão social. Primeiro comportamento o qual você deve adotar aí, praticar, treinar e insistir é o comportamento de não responder certos tipos de cumprimento. Se você quer sair fora da Matrix, tá? Você quer assumir a sua verdadeira identidade e ficar livre de estresse, de frustração, viver livre de certos comandos externos. Existe uma infinidade de comandos externos os quais você, nós obedecemos automaticamente sem querer. Vou apontar alguns aqui para vocês, mas existem muitos outros. De nervoso, viver livre das drogas, das bebidas, dos remédios. Primeiro comportamento. De vez em quando, isso você vai treinando aos poucos. Você faz um dia sim, um dia não, com pessoa sim, com pessoa não.
Entende? Vamos ver se você consegue entender. Um dia você faz com uma pessoa, outro dia você faz com outra. Entende? Então, um dia você responde. Por exemplo, alguém fala para você bom dia. Se você tiver num estado harmônico consigo mesmo, estiver bem consigo mesmo, você responde bom dia. Se você não estiver bem, no seu estado não estiver bem, você não responde. Porque se você responde, você está contrariando a sua essência. Entende? Da mesma forma, quando você for ofertar um bom dia, um boa tarde, ou um oi, ou um olhar para alguém, se você estiver bem, se o seu estado espiritual, se o seu estado emocional estiver bem, você cumprimenta, você oferta um bom dia, uma boa tarde, um olhar. Mas se você não estiver bem, se o seu estado não estiver bom, você não oferta. Porque se você ofertar, você está contrariando a sua essência. Você entendeu o que eu quero dizer sobre essência? A sua essência, ela é a mais importante e a maioria das pessoas não dão valor na sua essência. A mesma coisa o sorriso. Quando você sorri para a pessoa, escancara aquele sorriso tanto para o sexo feminino quanto para o sexo masculino, você seja homem ou mulher, quando você escancara aquele sorriso, e às vezes até para criança, quantas vezes a gente não finge um sorriso para criança? Só porque está na frente do pai, da mãe ou de alguém, a gente escancara aquele sorriso fingido para uma criança. E mesmo que seja um bebezinho, a gente escancara um sorriso fingido. A gente está contrariando a nossa essência. Quando é um sorriso espontâneo, verdadeiro, você está da sua essência. Mas quando é aquele sorriso artificial, não é da sua essência. Você está contrariando a sua essência. Porque naquele momento, se você sorri artificialmente, você está traindo a sua essência. Não era para você sorrir, mas você sorriu, você contrariou a sua essência. Então isso é para você entender o que é a essência, qual é a sua essência. Se você quer sair da matriz, você precisa obedecer à sua essência. É claro que você vai pagar um preço por isso. Tá? Mas você pode, aos poucos, um dia você desobedece à sua essência, não tem nada a ver. Tá? Não vai te prejudicar por isso. Mas você vai seguindo para sempre estar obedecendo à sua essência. Porque lá na frente você vai estar agindo do modo geral, integralmente com a sua essência. Lá na frente, porque você vai todo dia um pouquinho, você usa a sua essência. Outro dia você pode até contrariar a sua essência, mas no outro dia você obedece a sua essência. Você não sorri, você não está com vontade de sorrir. Não é um sorriso espontâneo, verdadeiro. Eu quero que você entenda o seguinte, a maioria de nós, você precisa ir treinando isso, mas a maioria de nós, a gente é automático, muitas vezes, em sorrir artificialmente. Né? Não é um sorriso espontâneo e verdadeiro. Muitas vezes a gente sorri, parece que é verdadeiro, mas não é. Tá? Muitas vezes a gente sorri, parece que é verdadeiro, mas não é. Mas você precisa se aprofundar em você mesmo para perceber quando é verdadeiro e quando não é. Isso é mais para pessoas que andam frustradas, demasiadamente frustradas, magoada com a sociedade, com o mundo. E tem muitas pessoas que são magoadas e frustradas com o mundo.
e não deixam de ter razão. Mas a gente não pode continuar magoado e frustrado com o mundo, que isso só vai nos prejudicar, porque o mundo está cagando e andando conosco. Por isso é muito importante a gente trabalhar a nossa essência, porque por conta da gente obedecer e conseguir atuar com a nossa essência verdadeira, é que as nossas emoções vão melhorar. Mas para isso você precisa estar brigando com você, né? Você precisa estar obedecendo mais a sua essência, trabalhando mais para a sua essência do que trabalhando contra ela. Porque quando você responde ao cumprimento de uma pessoa, naquele momento você não está afim, você faz isso só para agradar o padrão social, você está traindo a sua essência. Você está contrariando você. Quando alguém chama você para ir em tal lugar e você vai sem querer, você está contrariando a sua essência. Quando você fala sim em vez de ter dito não, você está contrariando a sua essência. E muitas das vezes a gente age de uma maneira agressiva ou age passivamente sem se defender de nada. A gente precisa adotar uma atitude a qual a gente seja mais assertivo. Em vez da gente reagir, a gente deve agir. Reagir, a gente pode reagir com raiva, com ódio, com agressividade. Mas agir não, a gente age. A gente pode agir. Um silêncio, por exemplo, é um modo de ação. Mas tem vários comportamentos que você pode colocar dentro de uma ação. Que não seja agressivo, que não seja passivo. Porque quanto mais passivo a gente for, mais as pessoas aproveitam. Quanto mais agressivo a gente é, mais a gente afasta pessoas que seriam importantes para nós. Então vai treinando a sua essência. Vai treinando a sua essência, procurando não contrariar a sua essência. E quando a gente diz sim, querendo dizer não, a gente está contrariando a nossa essência. E quantas pessoas no mundo estão por aí contrariando a sua própria essência, fingindo estar contente com certas situações só para poder agradar ali o grupo. Mas a gente está contrariando a nossa essência. Enquanto que, na verdade, a gente não queria estar ali. A gente não queria estar no meio daquelas pessoas. E às vezes a gente está ali contrariando a nossa essência porque às vezes a gente quer se encaixar naquele grupo o qual não cabe a gente. Não faz sentido, não é da nossa essência estar ali. Mas a gente insiste em se colocar ali, mesmo engolindo o sapo. Mesmo contrariando a nossa essência. Bom, gente, o vídeo é esse. Eu não sei se eu fui claro com você, mas eu quero fazer uma live para a gente conversar mais. Eu vou programar uma live aí nos próximos dias para a gente estar falando mais sobre essência. Valeu? Muito obrigado e tchau. Deixa o like, por favor.